Pessoal, esse aqui hoje é o meu estúdio, na sombra dos eucaliptos, que fica um pouquinho mais fresco, tá calor aqui hoje. Ali a gente tem umas ovelhas acompanhando a gravação. Eu estou utilizando um microfone, né, na câmera profissional, que é para abafar o ruído do vento. Nem sempre a gente consegue fazer, algumas pessoas reclamam do vento na câmera. E as minhas pitaias estão lá atrás no sol, e eu não vou lá pro sol filmar com elas, vão ficar longe. Fala, pitaieiro. Fala, pitaieira. Seja bem-vindo ao canal Pitaieiros em Foco. Eu sou o Bolívar Trindade, um dos administradores do canal, junto com a Adriana e com o Dalmoro. E hoje eu vou falar do mito da caverna associado à produção de pitaia, ao plantio de pitaia. Alguns de vocês sabem o meu histórico, outros tantos não. Estamos beirando 8 mil seguidores do canal, então muita gente não sabe meu histórico. Eu comecei a plantar pitaia aqui exatamente dia 15 agora, exatamente 4 anos atrás, umas poucas mudas. Comprei de um produtor de Santa Catarina. Não eram as melhores mudas, não eram as melhores variedades, tanto que agora, recentemente, eu arranquei o que ainda tinha sobrado delas. E naquela oportunidade eu tinha dificuldade para encontrar conteúdo sobre plantio de pitaias. A gente encontrava muito pouca coisa na internet. Muito que se encontrava falava dos benefícios das pitaias. Os canais de YouTube que existiam até pouco tempo atrás, até 2 anos atrás, mostravam floradas, mostravam colheitas, tinha em canais de agricultura tinham entrevistas com produtores falando que faturavam bastante, mas não tinha detalhes sobre o cultivo. E o canal Pitaieiros em Foco, ele veio de uma vontade minha e do Dalmoro, na época, de propagar o conhecimento, porque nos grupos, que eu também fui pioneiro em criação de grupo de WhatsApp, depois Telegram, nos grupos as conversas ficam para trás e se perdem, e aí a gente fica sempre repetindo a mesma coisa, sempre repetindo o mesmo mantra. Então a gente gravando, a gente teria a condição de a pessoa poder assistir os vídeos a qualquer momento. Hoje a gente está com quase 200 vídeos no canal, com assuntos diversos, que a gente tenta apresentar de uma forma clara, inteligente, divertida, em alguns momentos, outros momentos sérios como este, E estamos aí, hoje não colocando tantos vídeos quanto a gente gostaria, mas tentando fazer o melhor. Às vezes a gente vê algumas críticas, como me criticaram outro dia por causa do vento. Eu estou no Pampa Gaúcho, gente, só quem conhece o bioma Pampa para saber que venta bastante. Agora não está ventando, eu espero que o microfone esteja conseguindo abafar o ruído do vento, mas não é sempre que a gente consegue, e não é sempre que a gente tem tempo para gravar com a câmera profissional e com o microfone. Então isso às vezes chateia, A gente pensa assim, por que eu vou ficar gravando mais, E a gente fica gravando mais por conta do mito da caverna. O mito da caverna eu vou explicar agora para vocês aqui, associado com pitaia, tá, gente? Tem um arame farpado aqui atrás e às vezes está pegando na camisa. Bom, gente, quem é que escreveu o mito da caverna? Foi numa publicação chamada A República, escrita por Platão, que viveu há 2.400 anos atrás. E por mais que 2.400 anos atrás faça muito tempo, 400 anos antes de Cristo, é como se fosse hoje que ele estivesse escrevendo, porque é muito, muito real. Ele escreveu sobre o comportamento humano, e o comportamento humano, por mais que a cultura tenha mudado, os mas o ser humano se comporta da mesma forma. É uma referência ao pensamento sistêmico, e o comportamento humano. Então o mito da caverna é uma história que representa simbolicamente, esse comportamento humano. Vamos lá. Eu estou lendo, tá, gente? Eu estou com o computador aqui embaixo e eu estou lendo algumas coisas, que eu escrevi, que eu colei, para passar o conteúdo para vocês mais fiel,
Então, né, a gente deve imaginar uma situação que eu vou descrever agora aqui para a gente conseguir entender o mito da caverna, né? Numa caverna tinham presos, né, onde eles estavam acorrentados desde que se conheciam por gente, né? E eles acorrentados, eles só enxergavam o fundo da caverna, só a parede no fundo da caverna. Acorrentados, eles não podiam se voltar para trás porque tinha um muro atrás deles, um degrau, uma parede, né? E outra parede na frente. E eles ficavam ali desde que se conheciam por gente. Podiam conversar, tinham liberdade para entre eles elegerem líderes, para pensarem que estavam livres, mas eles estavam presos, acorrentados, né? Um mito é uma situação hipotética, tá, gente? Então é uma figura, né? Uma figura de linguagem, uma comunicação construída para passar uma mensagem, né? Então o mito da caverna, ele descreve uma situação hipotética, né? O mundo para essas pessoas se resumiam a isso, né? Como eles tinham uma parede no fundo e eles tinham atrás a luz de fogueiras, né? Eles visualizavam as próprias sombras e sombras de coisas que eram propositalmente projetadas na parede para eles visualizarem essas sombras, essas silhuetas, né? E escutavam sons, né? Quem prendeu esses homens na caverna se chamavam amos, eram os amos da caverna. Os amos da caverna mantêm os presos com o sentimento de que aquilo é normal, né? E que eles são livres e podem conversar livremente, escolher líderes, como eu já falei, né? Entre outras coisas. E isso é uma falsa ideia de normalidade e de liberdade, né? Nos bastidores, os amos se divertem com a experiência, né? As sombras são de variadas formas e torna eles, né, entediados. Então eles têm que variar as sombras para divertir eles. De dentro da caverna, esses homens não conseguem ver o que ocorre do lado de fora, né? Portanto não tem noção da realidade. Porém, um dos prisioneiros entende que algo mais pode existir e começa a se perguntar. Em um dado momento, esse homem desperto consegue romper a corrente, se livra e visualiza a luz, né, que vem da entrada da caverna. Então ele passa muito trabalho, mas consegue escalar e consegue sair da caverna, né? Que aí ele enxerga um novo mundo, cheio de luz, né, e com coisas que ele não estava acostumado a ver. Florestas, enfim, um lugar fantástico. Mas ele, como um homem fraterno, né, que não pode viver naquele mundo sozinho sem trazer os irmãos dele, né? Então ele busca os irmãos da caverna, né, para tirá-los da sombra. Ele resolve voltar, né, e busca os outros homens para usufruírem no novo mundo. Na entrada, o homem já acostumado com a luz fica cego na escuridão, né, novamente ao entrar na caverna. Quando ele conta o que viu, né, depois de muito esforço para sair e para voltar, é visto como louco, né, como alguém que estivesse delirando. O esquema da caverna é uma ilusão, mas se a pessoa está curtindo o momento e você tenta tirar daquele momento, ela tem de se defender e negar. Só é ajudado quem quer ser ajudado. Só irá escutar a pessoa que saiu da caverna, outra pessoa que já começou a despertar e pensar que aquele mundo é ilusório. Aquele que saiu da caverna tem condições de guiar o novo desperto. Ele pode ser o líder que indicará os percalços para sair da caverna. Bom, agora eu vou explicar o simbolismo disso, né? Então, contei o mito da caverna brevemente, mais lido que falei, né? Vou continuar lendo, na verdade, né? Então, as sombras, a fogueira, os amos, a luz do sol, né? Então, vamos explicar a experiência. As sombras. As sombras são a grande ilusão da vida. São as coisas materiais, são passageiras. As coisas materiais são voláteis. A sabedoria, o bem e a contemplação são permanentes, né? Se a gente aprende, isso é permanente, fica com a gente. As coisas materiais, elas, né, não duram para sempre. Para os antigos, coisas passageiras não eram reais. Logo, o que é passageiro é ilusão. Aquilo que não pode ser tirado de ti é real, é permanente. O homem perde quando se apega a algo que não é real. A fogueira. A fogueira gera as ilusões da caverna. Ela gera os efeitos nefastos, gera as sombras. O fogo é o fogo dos desejos, que prende o homem ao material. Ficar dentro da caverna na zona de conforto é mais fácil. Sair é a libertação das algemas.
Assumir a responsabilidade pela própria vida, fazer esforços e não se vitimizar. Um grande passo libertador, porém, é mais fácil ficar na sombra e não fazer esforços para sair da caverna. Os amos da caverna exploram a ignorância dos presos, aproveitando da ignorância dos presos para benefício pessoal. O amo gera as expectativas nos presos, que eles não podem atingir, para que eles fiquem sempre presos na rotina do rato, na rodinha do rato, né, que fica sempre girando, não sai do lugar. Você sempre estará desejando algo difícil de atingir, e a roda do consumismo, é a roda do consumismo, que gera uma eterna insatisfação. Ficamos assim sujeitos a todo tipo de manipulação. A luz irá criar incômodo, é difícil sair da ignorância, irá sofrer para olhar a luz, aceitar os erros e enganos, é o primeiro passo para evoluir. A luz do sol. A luz representa sabedoria. Para conhecer, você precisa ver e associar o que é certo e o que é errado. Sem a luz, você só tem a ilusão e a ignorância, no escuro, né? Quando eu ilumino o que eu quero com uma lanterna, eu só mostro aquilo que eu quero, só o foco, né, onde está apontada a lanterna. Logo estou manipulando. Com a luz do sol, como essa hoje aqui, né, todos têm a mesma oportunidade de visualizar o mundo. O bom sábio vê as coisas iluminadas pelo sol, e assim se torna mais sábio. Precisamos contemplar a luz, que é um exercício que eleva a nossa alma acima das aparências. Precisamos devolver o bem que recebemos, precisamos retornar à caverna para ajudar os outros a se libertarem. Então, pessoal, o mito da caverna que eu descrevi aqui é um mito, né? É uma situação hipotética, mas ela representa o comportamento humano. Tanto há 2.400 anos atrás como agora é a mesma coisa. E nas pitaias a gente consegue enxergar isso. Como eu estava falando no início, a gente teve aí o grupo de WhatsApp no início, depois o Telegram, que existe até hoje, né? E dentro desse grupo saíram várias vertentes, né? Dentro da área da pitaia. Alguns não estão mais lá, né? Hoje porque não querem, né? Ou porque por mau comportamento foram removidos, enfim. Mas cada um tomou um rumo, né? E nós temos várias cavernas aí espalhadas pelo Brasil da pitaia, né? Então nós temos amos que são donos de grupos ou donos de canais que propagam conhecimento segundo as vontades deles, né? Então eles, a maioria, por exemplo, né? Vamos pegar, por exemplo, vendem mudas. Eles não vão dizer que as mudas que eles vendem são mais ou menos, nem tanto céu nem tanto a terra. Não vão dizer que não presta, né? Sempre as variedades vão ser boas, maravilhosas, vão ter vantagens, né? Estão vendendo, né? Então participar de um grupo que é gerido por alguém que vende mudas vai te induzir a consumir as mudas dessa pessoa, né? Então, a figura que essa pessoa passa projetada na parede para quem está dentro da caverna dela é a figura que representa que qualquer variedade é boa, que todas as variedades são boas, que tem vantagens. Agora essa é a boa, agora em um determinado momento aquela outra é a boa, porque o que acontece? As figuras, elas se tornam enjoativas, né? A gente se cansa das figuras projetadas na parede. Então, por um determinado momento, uma variedade é boa. Não, agora não é mais essa, agora é outra, né? Não, agora a que está na moda é essa. A nova descoberta é essa, né? E assim vai, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Na mesma coisa, consultoria, né? Quem é dono de grupo e dá consultoria. Então, essa pessoa nunca vai passar o conhecimento completo, sempre vai passar pela metade, só vai dar uma pincelada, obviamente, né? Só vai dar uma pincelada e vai deixar para quem contratou, né, contratar o serviço. Então é outra forma de caverna, né? Então tu tá ali, tu tem uma ilusão de que tu recebe as informações, que tu tá num lugar privilegiado, que tu tem que estar naquele lugar, né? Mas aquele lugar não é necessariamente o lugar onde tu vai obter o conhecimento. Outro mito da caverna é o de que aquele conhecimento X ele se aplica para tudo, que o que outros fazem não serve.
só serve aquilo que aquela pessoa faz, né? Então, estando naquele grupo, tu tem que obedecer, né, aquele pensamento, aquela linha de pensamento, né? Ou naquele grupo, ou seguindo aquele canal de YouTube, enfim, né? Então, por exemplo, tem canal de YouTube aí que propaga que variedades mais ou menos, ou que já foram boas no passado, continuam sendo boas e devem ser as plantadas, né? E pior ainda, né, canais que têm funcionários públicos, né, prevaricando, né, funcionários públicos que durante o horário de trabalho e usando o nome da instituição indicam, né, vendedores de muda, indicam variedades, e os canais são monetizados, algo que é contra a lei, né, que é um funcionário público recebendo por uma atividade privada, né, e ainda pior ainda durante o horário de trabalho. Então nós temos inúmeros exemplos. Pessoal, eu falei dos amos, falei das sombras, né? Agora descrevendo as sombras, o que eu acabei de descrever, nas atitudes, né, dos donos de grupo, dos donos de canais, né, onde eles são amos, né, e onde eles ditam aquilo que tem que ser escutado. O Pitaieiros em Foco sempre pregou a liberdade de pensamento. Nós sempre pregamos que as pessoas têm que estudar, que têm que testar, que não existe verdade, não existe fórmula pronta. Muitos nos perguntam nas perguntas aqui embaixo qual é a adubação que eu devo usar, qual é a melhor variedade, quais são as 5 melhores variedades, quais são as 2 melhores variedades, para a gente citar uma vermelha, uma branca, uma amarela, que é melhor. Não existe melhor, pessoal. Existe a que é melhor, se adequa à sua realidade. Então, pessoal, a gente tem que buscar a luz, e buscar a luz do sol, onde todo mundo enxerga as coisas da mesma maneira. A gente tem que estudar, pessoal. Então, eu estudei, o Dalmoro estudou já muito antes que eu, a Adriane também estuda, né, e a gente está aqui tentando passar um conhecimento para vocês. E muito do que a gente fala está nos vídeos que a gente passa, né? E vocês podem pesquisar. Se vocês pegarem as palavras que a gente usa nos vídeos e buscarem na internet, vocês vão achar conteúdo. Então não se prendam somente nos vídeos e não se prendam às cavernas. Não fiquem somente numa caverna aprendendo aquilo ali. O Pitaieiros em Foco também é uma caverna. O Pitaieiros em Foco também é uma caverna, só que é uma caverna que é rasa, que a gente enxerga a luz da rua, né? E a gente está dizendo para as pessoas, olhem para a rua, olhem para o sol e vejam o que tem lá fora. Certo, pessoal? Então, isso faz parte, né, do que eu estava me propondo a mostrar. Pessoal, tem uma outra teoria que eu vou passar para vocês agora, que também tem relação e existe no nosso mundo da pitaia, né? Vou ler um post aqui do Luciano Pires no Instagram. Recomendo vocês seguirem o Luciano Pires. É uma pessoa que abre o pensamento, abre a mente, tira da caixinha, né? O que ele diz aqui? Todas as pessoas são capazes de construir ideologias morais para justificar os seus comportamentos e geralmente tende a convencer a si e aos outros dos seus princípios conforme lhe convém. Essa frase é de Albert Bandura, psicólogo e pedagogo, autor do livro Desengajamento Moral, que deveria ser obrigatório em todas as escolas. No processo de justificativa moral, tentamos fazer com que a conduta prejudicial aos outros seja apresentada como algo valioso para os propósitos morais e sociais, e assim, o que seria reprovável passa a ser aceitável. Uma das ferramentas do processo de desengajamento moral é a linguagem eufemistística, que troca termos ou expressões que possam ofender alguém por outras mais suaves. Caixa 2 vira recursos não contabilizados. Ditadura vira democracia social. Censura à imprensa vira controle social de mídia. Privatização é chamada de desestatização. Quarentena vira lockdown. Cada eufemismo permite um alívio moral. Sabe qual é o problema? As pessoas se comportam de forma muito mais cruel quando suas ações são verbalmente atenuadas. Um exemplo disso, pessoal, é colher a pitaia verde. Colher a pitaia verde dentro desse conceito virou o quê? Virou colher 3 dias antes do ponto ideal de maturação para suportar a logística, né? Ou colher a pitaia verde virou o ponto de colheita para durar mais tempo na prateleira, né? Pessoal, isso não existe. Pitaia verde é pitaia verde, pitaia verde não é boa. Esse é o ponto.
tá? Não adianta dourar a pílula, é ruim e está acabado, né? Então a gente às vezes distorce as coisas, né? Ah, a pitaia X é boa porque é autofértil. Ela só é boa porque é autofértil, pessoal? Não. O cliente ele tem que se deliciar, ele tem que ter uma memória gustativa, ele tem que remeter a uma lembrança do momento bom que ele passou comendo aquela fruta para que ele volte a comer de novo. Então não adianta a pitaia ser ruim porque é autofértil. Ah, mas é autofértil. Para mim, produzir ela custa pouco. Dane-se o cliente. Ah, não importa o ponto de colheita, eu vou colher assim porque dura mais tempo. Dane-se o cliente. O que a gente vai fazer com a fruta, né? Então, é esse o ponto, né, gente? Outra situação de amos da caverna são as cooperativas e são os atravessadores. Eles te oferecem conforto, que é aquilo que eu estava falando antes do mito da caverna. Então eles te põem numa situação confortável onde muitas vezes tu não precisa nem sair do teu sítio, da tua propriedade, da tua lavoura. Tu está ali colhendo e eles já estão encostando o caminhão para retirar, pagando, claro, um preço, né, dessa comodidade. Então te oferece um preço menor, né, e tu está numa zona de conforto, né, e a zona de conforto nem sempre traz o benefício. Os investimentos mais arriscados trazem os melhores retornos, né? Então vai à luta, vai para o mercado, oferece teu produto, melhora a qualidade dele, que tu vai ter uma margem de lucro maior e tu não fica nessa zona de conforto de um atravessador ou de uma cooperativa, né? Certo, gente? Então aqui a ideia era abrir a mente de vocês, fazer vocês pensarem, saírem da caverna. Certo, pessoal? Então não fiquem presos dentro da caverna, saiam da caverna. Abram a mente, busquem a luz. O canal Pitaeiros em Foco sempre se propôs a isso e vai continuar fazendo isso. Certo, gente? Propor para vocês verem a luz, a verdadeira luz. Certo, pessoal? Era isso. Quem curtiu o vídeo, compartilhe suas redes sociais, deixe o seu like, né? Se não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe o seu joinha. Um fortíssimo abraço.